Ai, que vergonha. Oi, pessoal, somos o Chinho e o Fernando e nesse podcast sobre carreira, hoje vamos ter com a Gisele Missai Rigamonte, engenheira química formada em 2014, muito guerreira porque tá aqui com a gente no pós-carnaval, plena quarta-feira de cinzas. E uau, fez 4 estágios durante a Poli. E um deles nem foi no Brasil, foi na Alemanha, enquanto eu estava na Universidade de Stuttgart. Ah lá. Espero que eu tenha falado certo, porque eu gastei a noite inteira no Google Tradutor. E vamos lá, então. Gisele, você pode contar um pouco sobre como que foi sua época de Poli? Sobre a época que você entrou, quais eram as expectativas, seus sonhos, medos? Então, a Poli foi um pouco traumática, para falar a verdade. Eu já tinha ouvido que a minha prova mais fácil seria a FUVEST, e não era uma prova exatamente muito fácil. E é bem verdade, né? Então, o primeiro ano, eu acho que para mim foi uma decepção enorme. É horrível, o biênio é o pesadelo. Você não entende por que você está tendo todas aquelas matérias, e eu acho que também tem toda a forma, tipo, todo o aprendizado de como que você tem que estudar e lidar com a Poli. O segundo semestre foi menos pior, né? Porque depois do primeiro que você apanha demais, você entende como que tem que levar a Poli, como que tem que estudar, ir pras aulas, assistir, fazer os comentários, etc. E aí dá uma melhorada, mas pra mim foi bem diferente, assim, eu entrei pensando em trabalhar com cosméticos. Então, engenharia química, tudo a ver com isso. Aí, quando você começa o terceiro ano, você vê que não tem nada a ver, que a química que a gente tem é muito diferente de algumas outras faculdades. Por exemplo, eu tenho uma prima que fez o UEL, que virou USP no meio do caminho quando ela entrou na faculdade. E as disciplinas que ela tinha eram muito diferentes, eram muito mais voltadas para química, né? Acho que a nossa engenharia química ela é muito mais voltada a processos. O que no final foi muito bom, porque eu descobri que eu não gostava de química, eu gostava mais dessa parte de processos. Acho que o terceiro ano foi bom, assim, eu gostava das disciplinas e eu achava que eu realmente estava na faculdade certa. Daí, antes de fazer o quarto ano, eu fui para a Alemanha, fiquei um ano fora. Então lá eu peguei algumas matérias mais de business, fiz umas coisas um pouco mais diferentes. E aí quando eu voltei no quarto ano, pra mim foi um pouco decepcionante, porque aí eu comecei a perceber que a faculdade era muito acadêmica e que não era bem isso que eu queria, assim. Então, no quarto ano foi quando eu comecei o estágio na Suzano, que era foi um estágio mais para a área administrativa, e foi quando eu comecei o curso do BTC. E aí foi que eu percebi que eu queria mais ir para essa área de negócios e não para a parte tão acadêmica. Então, foi nesse momento, no quarto ano, que eu falei, nossa, eu nem gosto de engenharia química, eu vou só terminar isso aqui e vou para uma área mais de business mesmo, que acho que é o que tem mais a ver comigo. Que legal, caramba, que legal. E você comentou sobre intercâmbio. Nesse intercâmbio, o que você enxerga que teve de impacto, que ainda te impacta muito na carreira hoje? Teve alguma grande lição que você tirou, que ainda te guia bastante? No intercâmbio, eu acho que foi mais desenvolvimento pessoal, né? Foi a primeira vez que eu fui morar sozinha, então sem meus pais, longe de todo mundo. Você tem que aprender a fazer várias coisas sozinho. Mas assim, a primeira parte do meu intercâmbio foi relativamente tranquila, porque foi quando eu fui fazer intercâmbio na universidade, então eu fui com alguns outros colegas também, então eu não estava sozinha. A segunda parte foi mais difícil, porque foi quando eu estava estagiando, então eu morei em outra cidade, eu morei em Hamburgo, e lá eu estava sozinha, completamente sozinha, então eu tive que procurar casa sozinha, eu não tinha amigos, não tinha com quem falar, Como que foi isso? Nossa, foi bem tenso, assim, eu me sentia muito sozinha lá. Mas foi muito bom pra crescer, e foi quando acho que eu senti que meu alemão realmente melhorou, porque lá eu só falava em alemão no laboratório. Então você tem foi bom pra ter um contato mais real, eu acho, com o fato de morar fora, né? Você morar fora fazendo intercâmbio, estudando, é uma coisa, é uma realidade maravilhosa, é um mundo de festa, você só viaja, você conhece um monte de gente na mesma situação que você, é super legal. Agora, quando você vai pra trabalhar, é outra realidade, assim, então você não tem tanto contato com pessoas na mesma situação que você tá sozinho, é muito mais difícil, mas acho que nesse momento foi o período que eu mais cresci, assim, que eu aprendi mais, que eu amadureci mais. Então, assim, foi ruim, mas foi bom também, então uma visão mais real do que é morar fora, sabe, não ficar só naquele negócio de era maravilhoso quando eu morava fora. Mas você só ia pra festa, só viajava, só bebia, tava tudo de boa.
Isso foi um pouco mais real, foi um choque de realidade, eu acho. Entendi. Saiu bem da sua zona de conforto. Nossa, né? completamente. Ainda tudo em alemão, né? Então lá foi bem osso, assim, mas foi bom pra crescer. Que animal, legal. E como que foi essa época de procurar estágios, tipo, depois, quando você voltou? Aqui no Brasil, eu acho que foi bem mais... quando eu voltei foi muito mais fácil, pra falar a verdade. Eu apanhei muito no primeiro estágio pra procurar, assim, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe quando que a gente tem que começar. Se a gente já começa em janeiro, quando você tá no primeiro mês de aula, se você deixa mais pra frente, tá todo mundo perdido, então assim, você fica meio desesperado porque tem amigos seus que em janeiro já arranjaram estágio, você tá, tipo, tá em março, você ainda nem conseguiu nada. Então acho que na verdade o estágio é mais no final do ano, né? Mas assim, enfim, tem gente que no começo do ano já tem gente que no meio não tem. Pra mim foi muito difícil, primeiro porque por não saber onde procurar, como procurar. Segundo que o quadrimestral me fechou muitas portas. Tipo, eu em algumas dinâmicas, assim, na dinâmica eu falava do quadrimestral e eu já recebi um não direto. Não, porque aqui a gente precisa de alguém que entre às 8 e sai às 4. Então assim, tipo, já foi um entrave. E assim, a falta de experiência, né? Você nunca fez uma entrevista, você não sabe como que você tem que ir vestido, o que você tem que falar. Assim, acho que a parte boa do quadrimestral é que você é obrigado a aprender, né? Você vai treinando. A parte ruim é essa, que às vezes tipo, eles gostam de você, mas os horários nem sempre são muito bons. Então, pra mim, essa primeira parte foi muito difícil. Quando eu voltei, já foi muito mais tranquilo, porque eu já tinha passado por muitas entrevistas para o primeiro estágio. Na Alemanha foi muito difícil também conseguir entrevista, tipo, lá foi mais difícil ainda, você tinha que escrever cover letter, escrever um monte de coisa. E aí aqui, quando eu voltei, foi muito mais tranquilo. Na verdade, o estágio que eu arranjei logo depois que eu voltei era um dos quadrimestrais mesmo, que eram divulgados pelo Caio. Então foi relativamente tranquilo, assim, você já tá um pouco mais confiante, você já passou por muitas outras entrevistas, então foi mais de boa esse segundo estágio aqui no Brasil. Que legal. Entendi. E seu início de trajetória profissional, já como analista, não mais como estagiária, foi na Tricai como analista de planejamento comercial. Você já tinha falado sobre essa tendência quando voltou do intercâmbio mais para dados, business, e tudo isso você já tinha em mente? Você já tinha alguma coisa mais clara quando você pegou já essa trajetória? Então, quando eu comecei a procurar... Na verdade, assim, eu estava terminando meu estágio da Suzano e eu não tinha certeza se eu ia conseguir ser efetivada ou não. Então, eu comecei a dar uma vasculhada no mercado. E essa vaga na Tricai eu vi justamente no site do BTC. E eu lembrei que eu tive alguns amigos que fizeram estágios na Rocket e que tiveram uma experiência muito boa, justamente porque a empresa é pequena e você consegue meio que passar por todas as áreas. Então, como eu não tinha certeza, eu sabia que eu não queria trabalhar na área técnica, não queria ser engenheira, mas eu queria trabalhar com business, eu achei que tipo, o perfil da vaga tinha tudo a ver e o fato de ser uma empresa pequena podia dar um pouco de mobilidade para conhecer outras áreas, se eu quisesse, conhecer a empresa como um todo. E foi muito bom, porque realmente a empresa era pequena, eu conhecia todo mundo e você acaba conhecendo o que as diferentes áreas fazem também. Então foi uma experiência muito, muito boa. Para mim foi uma das melhores experiências. Acho que foi um dos momentos que eu mais aprendi em termos de carreira, assim, profissional. Nossa, que legal. Que legal. E você agora já contratou e contrata estagiários. E na sua visão, o que você acha que falta para os candidatos que passaram pela Poliquímico e ainda estão lá, para eles saírem ainda melhor nos processos seletivos? Quais são as dificuldades que eles enfrentam? Eu acho que, assim, eu já entrevistei vários politécnicos e politécnicos da Química, e para mim a diferença é muito grande entre os politécnicos que estão, sei lá, no 4º ano de qualquer engenharia e os da Engenharia Química. Porque o pessoal da Engenharia Química, quando já... Principalmente, assim, falando mais de 4º ano, né? O pessoal que já fez um módulo de estágio. O pessoal tem muito mais preparo da Química. Porque é o que eu falei, como a gente é obrigado a fazer os módulos de estágio, você é obrigado a passar por processos seletivos, dinâmicas, conversar. E, eventualmente, você já fez um estágio anteriormente. Então, eu sinto que, tipo, o pessoal é mais maduro nesse sentido quando a gente compara com outros politécnicos. Então, assim, pra mim, eu acho que o pessoal da Química já vai um pouco mais preparado nos últimos estágios por causa disso. Eu acho que o ponto ruim
é o quadrimestral mesmo, porque eu mesma já tive dificuldade, a gente mesmo, quando eu trabalhava na Marisa, a gente teve dificuldade para contratar, porque a gente era esse trade-off, fala, meu, o cara é bom, mas né, daqui a 4 meses ele só vai vir 3 horas por dia, então é ruim porque assim, como uma pessoa que está contratando, você precisa se programar para isso. Então, você, por exemplo, se é uma vaga que precisa que a pessoa esteja lá todos os dias atualizando algum processo, o quadrimestral não entra. Porque você sabe que durante 4 meses a pessoa não vai conseguir chegar sempre nos mesmos horários. Então, eu acho que a parte mais difícil é essa. É tipo, a empresa precisa se adequar ao calendário de aulas do engenheiro, porque senão não funciona. Sim, Eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, a gente já negou estagiário da química por causa disso, que a gente precisava de uma pessoa que estivesse todos os dias lá num tal horário para atualizar relatório e sabia que a pessoa não ia estar lá durante 4 meses. Então, pra mim essa é a parte mais difícil. Entendi. Você mudaria isso então do curso? Se você pudesse, por exemplo, mexer no curso... Então, assim, eu tenho minhas ressalvas, tá? Eu não tenho certeza se eu mudaria, porque como eu falei, eu acho que no final da Poli, eu sinto que os engenheiros da química estão muito mais preparados para o mercado de trabalho do que o resto da Poli. Tem muito mais experiência, mesmo que seja só na parte de apresentação, de entrevista. Então, é bom por causa disso. O problema é que você não vai conseguir trabalhar em qualquer lugar. Então, aí eu acho que talvez o caminho seja realmente tentar divulgar melhor, tentar fazer mais parcerias. A gente tinha parcerias, eu lembro que acho que 1 ou 2 anos antes de eu entrar no quadrimestral, a gente viu que a Suzano tinha um programa de 4 meses de estágio em Mucuri, sabe? Então, era meio que um programa desenhado para engenheiros químicos da Poli. E a gente perdeu esses contatos, então tinha programa com a P&G para ir para Inglaterra, então assim, essas coisas ajudam bastante. Porque no final, são pessoas muito capacitadas, o problema é que a gente realmente tem essa limitação de horário, de carga, de dias. Sim. E aí assim, eu sinceramente eu não sei se eu extinguiria o quadrimestral por causa da parte boa, mas assim, eu realmente não sei, Pra mim era um negócio difícil, assim, quando eu ficava pensando se eu gostava ou não do quadrimestral, eu tinha mixed feelings, assim, eu não tinha certeza se eu gostava ou não. Entendi. Poxa, que legal. E hoje você trabalha muito com dados, é bem essa nova dinâmica do mercado de trabalho, né, sobre o futuro do trabalho, como é tudo mais data-driven. E você acha que hoje o aluno da Poli ele já sai preparado? Você acha que falta muito ainda para ele adquirir esses conhecimentos, talvez mais hard, sobre análise de dados, sobre programação? Eu fiquei sabendo que agora, ao invés de C, vocês aprendem Python. Eu acho que isso já é um avanço fenomenal. Eu gostaria de ter aprendido Python na época da Poli. Na verdade, eu acho que a gente, assim, na Poli você aprende muito a mexer com números de maneira geral, né? Sim. Dado em volume grande é algo que você vai acabar aprendendo no mercado de trabalho. Tipo, eu não acho que você saia da Poli pronto pra isso, entendeu? Tipo, mesmo porque, por exemplo, a gente não aprende a mexer no Excel na Poli. Isso daí você aprende por consequência por causa dos trabalhos que você tem que fazer. Mas você não aprende a mexer lá, você não aprende a usar Tableau, você não aprende a trabalhar com grandes massas de dados. Você vai aprender isso trabalhando mesmo. Mas acho que a gente tem essa vantagem de já estar acostumado a ver números. E assim, pô, a gente tem que estudar virando a noite, aprende umas matérias cabulosas. Então, acho que a gente tem uma certa facilidade para aprender as coisas. Não acho que a gente saia pronto da Poli de forma alguma, você não sai da Poli pronto para trabalhar. Mas até aí, eu não tenho certeza se nas outras faculdades você sai, entendeu? Se qualquer outra faculdade você sai pronto para o mercado de trabalho, você sempre vai ter que aprender muita coisa na prática. Então, toda essa parte, principalmente quando você fala de análise de dados, você precisa ter um mínimo de conhecimento de negócio. E conhecimento de negócio você não aprende na faculdade, não na nossa. Na nossa a gente não aprende de jeito nenhum. Mas você vai aprender com o tempo, trabalhando, conhecendo outras pessoas, situações. Com certeza. Mas assim, eu acho que uma grande vantagem que a gente tem, por exemplo, é o fato de que a gente precisa aprender programação.
Então, lógica de programação é um negócio que é um pouquinho mais chato de você ensinar. Então, pegar uma pessoa que nunca aprendeu é um pouco mais difícil. Isso a gente acaba aprendendo ali no Forceps, né? A gente tem programação, EP, MATLAB, EP. Então, a lógica você entende. Aí, uma vez que você já sabe a lógica, a linguagem, não que seja uma coisa trivial, mas acho mais fácil você aprender a linguagem do que aprender toda a parte de lógica mesmo. Então, isso é uma grande vantagem nossa. Entendi, que legal. Conhecimento lógico, né? É. Realmente. E para decisões de carreira, o que você acha que pode ajudar no estudante hoje, que está ali no quarto, quinto ano, tentando decidir seu rumo de vida, falando, poxa, agora eu quero procurar emprego no mercado de trabalho. O que você acha que poderia ajudar essa pessoa a criar um modelo mental ali, uma coisa mais sólida, para poder tomar uma decisão que talvez não vai se arrepender no futuro? Nossa, esse é mais difícil. Difícil. Eu acho que uma das de ouro. coisas, assim, uma das vantagens do quadrimestral é como você tem vários módulos de estágio, você tentar fazer estágios em áreas diferentes. Eu entrei com esse mindset e foi o que eu tentei fazer. Então, os meus 2 primeiros estágios, eles foram mais, os 3, assim, eram mais de engenharia mesmo, tinha um pouco mais a ver com engenharia. E aí, os meus 2 últimos já foram mais para a área de business, porque eu tive essa epifania, essa visão, eu falei, não quero trabalhar com engenharia. Eu acho que essa é assim, aproveitar o que o quadrimestral tem, que é esse módulo, para tentar arriscar em áreas diferentes, acho que é uma boa, porque eu acho que a verdade é assim, eu entrei pensando em trabalhar com cosméticos, hoje eu trabalho numa fintech, não tem nada a ver. Eu acho que a gente, quando entra na faculdade, são poucas as pessoas que realmente sabem o que querem fazer e que, tipo, entram e falam, eu tô no lugar certo, fazendo o que eu queria. Muitos dos meus colegas se frustraram, odiaram a engenharia, odiaram a poli. Acho que isso é meio normal, né? A gente entra sem saber absolutamente nada do mercado de trabalho. Então, a gente começa a aprender isso quando tá na poli. Acho que é isso, aproveitar os módulos, experimentar. Assim, se você sente muita afinidade, por exemplo, com as disciplinas, se você gosta, dá pra ter um cheiro, sabe? Fala, pô, eu gosto muito disso. Então, dá uma pesquisada. Conversar com pessoas mais velhas que já passaram por isso, acho que isso é super importante para você ter uma noção, porque a gente realmente não tem noção nenhuma do que é o mercado de trabalho, do que as pessoas fazem, como que é o dia a dia. Então, tentar trocar uma ideia com pessoas que trabalham nas áreas que você tem interesse, ver como funciona. E aí, assim, uma vez que você tá no estágio, você tá dentro da empresa, então dá uma olhada ao seu redor, assim, tipo, se você não tá gostando daquilo que você faz, sei lá, troca uma ideia com o cara do financeiro ali, de repente você curte o que ele faz. Se você tá numa empresa de engenharia, fala com o cara, sei lá, de projeto, o cara que tá no chão de fábrica, vê o que tem ali. Quando você tá dentro da empresa é mais fácil você ter uma noção do que as pessoas fazem, sabe? Aí você vai falar, jamais faria aquilo. Então beleza, você sabe que aquilo você não vai fazer. Acho que é isso, assim, eu sei lá, eu não conheço uma fórmula muito mágica. Não sei se eu sou mais feliz hoje fazendo o que eu faço do que se eu fizesse outra coisa. Né? Acho que é isso, vai sentir, tem que pisar na água e sentir se você gosta da temperatura, sabe? Acho que não tem muito jeito. E acho que um medo que muita gente tem, principalmente agora, início de carreira, estágio, é talvez um medo de, cara, eu não vou lá conversar com aquela pessoa porque eu tenho medo, sei lá, de ele não topar. Mas eu acho que é uma coisa bem interessante mesmo. Tá todo mundo disposto a conversar. Poxa, tomar um café é super tranquilo, você descobre muita coisa no dia a dia. Tá bem interessante mesmo. Vamos então para as perguntas do ping-pong? Vamos. Isso aqui é uma sessão mais rápida, são perguntas curtas, eu espero. E a primeira delas é, se você pudesse conversar com você mesma, no seu último ano de poli, qual conselho você daria para você mesma? Aprende Python. Porque hoje eu tô apanhando um pouco mais, eu vejo ou R ou Python, assim, são coisas que teriam me ajudado muito no passado só com manipulação de dado mesmo, que era muita coisa que o Excel não aguentava. Se eu soubesse Python ou R no passado, acho que teria me poupado algumas horas, assim. E é um skill que eu acho que cada vez mais as pessoas vão precisar ter, assim, tipo, um mínimo de programação e tal. Animal. O que você tá lendo? Eu tô lendo 2 livros. Um chama The Sales Acceleration Formula, que é
do cara que criou o HubSpot, então pra gente, eu tava num projeto ajudando a estruturar a área de vendas, então era para entender um pouco sobre isso, né, qual que é a melhor forma. E o outro é How Democracies Die. Então, é uma coisa isso não tem nada a ver. Eu vi na exame, achei legal, baixei e tô lendo junto com esse outro. Um é para trabalho, o outro é só para conhecimento mesmo. Que legal, bem importante mesmo. E nessa sua trajetória, você pode ter se inspirado em alguém ou você buscou alguém para te dar alguma mentoria ou guiar para alguma grande decisão? Tem alguém que você acredita que se enquadre nisso? Eu acho que o meu pai, principalmente, assim, ele não é engenheiro, assim, faz uma coisa completamente diferente do que eu faço, mas é mais, assim, inspiração como pessoa. É uma pessoa que sempre abriu mão de muita coisa, sempre fez todo o esforço pelos filhos, então ele sempre fez esforço pra gente estudar numa escola boa, pra gente entrar numa faculdade boa. E ele é uma pessoa que me inspira porque tanto eu fiz federal no ensino médio, e o meu irmão, ele tinha bolsa integral no Objetivo. Então, do ensino médio pra frente, o meu pai não pagava mais mensalidade de escola. E ele ajudava os meus primos que tinham dificuldades financeiras. Então, o primeiro ano da faculdade de medicina da minha prima, meu pai que bancou, da faculdade de engenharia de produção do meu primo, ele bancou também. Então, assim, ele é uma pessoa que me inspira nesse sentido, sabe? Ele é uma pessoa batalhadora, que luta pela família e pela família como um todo, né? Não só os filhos, mas os irmãos, os primos, ajuda todo mundo. Então, sei lá, ele é uma pessoa que me inspira nesse sentido. Que legal. Mas uma fonte de informação de atualização diária, tipo jornal? Eu assino uma newsletter chamada Mail, e aí ele vem todos os dias um compilado de todas as notícias. Pra mim é maravilhoso, porque ele é uma leitura rápida. Se eu quiser me aprofundar, eu clico nos links e leio a matéria por trás, mas pra mim já é, tipo, pelo menos, é minimamente suficiente. Além do Mail, eu gosto muito do Brazil Journal e do Neofeed. Então, são coisas que tem mais notícias de tecnologia e negócios. Então, são as minhas principais fontes de informação. Entendi. Legal. E nessa trajetória você já ouviu muita gente, já desenvolveu muita coisa, mas você deve ter algum aprendizado que você recebeu ou você mesma desenvolveu. E agora você deve estar passando para frente. Que aprendizado é esse? Pra mim, eu acho que a gente tem uma vida só. Então, assim, trabalhar é importante, mas eu não acho que seja a única coisa que você tem que fazer da vida. Então, eu sempre tento conciliar o trabalho com atividades fora do trabalho. Então, eu faço balé, eu faço karatê, eu faço muita questão de ir para as minhas aulas. Eu faço de tudo eu chego mais cedo no trabalho para sair um pouquinho mais cedo para poder ir para as minhas aulas. Então, assim, eu tenho um comprometimento com a minha vida fora do trabalho. Eu acho que isso é super importante, sabe? Tipo, depois você se arrepende de não ter vivido o que você poderia ter vivido. E, assim, eu sei que isso tem um preço, né? Eu tenho, por exemplo, amigos que trabalham em consultoria ou banco de investimento. Eles ganham muito mais do que eu, eles estão muito mais avançados na carreira do que eu. Mas esse era um trade-off que eu escolhi não fazer, porque eu sabia que para trabalhar, por exemplo, numa consultoria, eu teria que abrir mão da minha rotina, né? Então, eventualmente, vai ter semana que você vai trabalhar 60 horas, vai ter final de semana que você vai trabalhar. Acho que, assim, é um trade-off. Eu escolhi ir pro caminho mais tranquilo, né? Às vezes eu trabalho muito, não ganho tanto quanto os meus colegas de consultoria e IB, mas pelo menos, assim, eu consigo ter um tempinho livre para descansar e tudo mais. Pra mim isso é uma coisa importante, assim, eu acho que isso depende de cada um, né? O quanto você quer avançar na sua carreira ou não. Eu escolhi ir um pouco mais devagar, mas pelo menos, assim, eu tenho saúde, eu tenho vida social, eu tenho vida fora disso. Animal, muito legal. Então, acho que é isso então, né? Poxa, muito obrigado. Obrigado por topar aqui. Obrigado por seu Você é a cobaia. Espero que tenha gostado e é isso. É isso. Ai, valeu, foi bem legal. Gostou? Deixa eu pausar.